Boa noite, igreja. Boa noite a você que nos assiste agora pelo YouTube, o culto de celebração da Igreja Batista Central de Nova Lima. É uma alegria recebê-los aqui, mesmo que não seja na nossa casa, no nosso espaço, mas para participar deste momento. Esse momento sagrado, esse momento onde nós queremos dar toda a devoção ao nosso Rei dos Reis. Você que está aqui pela primeira vez, eu quero te agradecer e pedir que você se inscreva no nosso canal, que agora também compartilhe esse link com a sua família, com seus amigos, com pessoas também que vão poder essa noite louvar conosco e receber uma palavra, vinda do trono de Deus, uma palavra que está registrada no texto bíblico, nas Escrituras, e é como temos dito, aquilo que a Bíblia diz, Deus diz. E é isso que nós queremos pregar. Para iniciar esse culto, antes de passarmos então para o nosso momento de louvor e adoração com o nosso irmão Igor, eu quero ler o Salmo 174, que é um salmo de exortação a bendizer ao Senhor. E eu quero te animar nessa hora, a louvar ao Senhor com o seu melhor. Ele diz assim: bendizei o Senhor, todos vós, seus servos, que de noite servis na casa do Senhor. Sabe, é o culto de celebração que acontece às 19 horas, lá na Igreja Batista Central, e hoje da nossa casa para a sua casa. E nós sabemos que hoje o serviço não é apenas num lugar específico. Hoje nós sabemos que nós somos levantados como servos. E nós servimos ao Senhor, amando os nossos irmãos. Servindo aos nossos irmãos com os nossos dons e talentos. E aqui diz assim: todos vós que servis ao Senhor, bendizei a Ele. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Que enquanto a gente louvar essa noite, você possa erguer as suas mãos e bendizer o nome dele, dizer que o nome dele é santo, dizer que o nome dele é puro, dizer que o nome dele está sobre todo nome. De Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Que do alto o Senhor te abençoe e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Amém? Seja muito bem-vindo, vamos louvar ao Senhor. Quero passar a palavra para o nosso irmão Igor nessa hora. Amém, glória a Deus. Que bênção, poder estar louvando ao Senhor mais uma vez com vocês, queridos. É um prazer estar aqui mais uma vez, Que pena que tão distantes, que pena que cada um na sua casa, mas nós sabemos que o Espírito de Deus é o mesmo, ele se faz presente em todos os lugares. E eu creio que, da mesma forma que eu vou estar aqui adorando, louvando ao Senhor, você vai estar na sua casa também, engrandecendo o santo nome dele, em nome de Jesus, amém? Vamos louvar ao Senhor. Nós precisamos entender que, apesar dos pesares, apesar de toda essa situação que tem acontecido, nós podemos descansar sempre no Senhor. Nós podemos sempre confiar, naquele que é o único, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Ele sempre está ao nosso lado, ele sempre está nos ajudando, sempre nos fortalecendo, permitindo que a gente se levante todos os dias ali para enfrentar os desafios do dia a dia, mas ele sempre está ao nosso lado. E ao final do dia nós podemos também encontrar um aconchego, a paz que há no Senhor, nos braços do Senhor. Então que nós possamos declarar isso em forma de canção neste momento, amém? Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu passar pelo vale, acharei conforto em
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor, teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Aleluia. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Oh, se achega no colo do Senhor. Se chegue bem pertinho neste momento. Ele está de braços abertos. Ele está bem pertinho de você. A onipresença do Senhor está aí, bem pertinho, de braços abertos. Este é o momento de você, se achegar a Ele. Se achega a Ele. Se achega a Ele. Deixe que o Espírito Santo esteja com você aí, trazendo todo o conforto que vem dele. Que vem dele, que vem dele. Aleluia. Oh, recaio. Recaio a graça. Oh, recaio. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio a graça. Oh, recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio a graça. Eu me escondo em ti. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Os braços do Senhor é o nosso descanso, o nosso esconderijo, o nosso lugar de paz. Oh, mas está acontecendo tudo, mas quando nós estamos nos braços do Senhor, quando estamos bem pertinho dele, sentimos a presença dele. Oh, é o melhor lugar para a gente estar, é o melhor lugar para nós estarmos. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é
como é bom, queridos, como é bom nós estarmos louvando ao Senhor, engrandecendo o santo nome dEle. Eu não sei se você conhece essa canção, mas essa canção ela diz que a bênção do Senhor possa chegar até você, que a bênção do Senhor possa derramar sobre a sua vida. E é isso que nós vamos entoar, nós vamos cantar agora. Então, se você conhece esse hino, você possa entoar aí com toda a sua força. Lembre de alguém agora. Oh, aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o teu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a paz. Teus filhos e meus filhos
dos teus filhos, tua presença te acompanho, por detrás, por diante, do teu lado, e em ti, é contigo, 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 é contigo. Aleluias, glória a Deus. E a palavra está com o pastor Mateus, amém. Aleluia, que louvor magnífico, que o Senhor te abençoe. Essa é a bênção que está ordenada àqueles que confiam no Senhor, aqueles que seguem os seus mandamentos. Até 1000 gerações serão abençoadas, a sua família, a começar de você, amém? Jesus, ou melhor, Deus, quando chamou Abraão, ele disse: "Se tu uma bênção", você seja essa bênção na vida das pessoas. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, sabe? O tema da mensagem de hoje é dependendo de Deus, nos pontos fracos e nos pontos fortes da nossa vida, ou seja, dependendo de tudo. E a Bíblia registra uma história muito interessante, a história do reinado de Josias. Ela diz que ele foi o rei de Judá e que ele foi um rei segundo o coração de Deus, o seu coração foi reto, assim como o seu avô, Ezequias. Seu pai não foi assim, é um mistério, né? Por que será? Porque tiveram mães diferentes que o discipularam, que o ensinaram. É interessante que muitas vezes a gente vê, citando a mãe do rei nas histórias que estão registradas ali em Crônicas e em Reis. E essa história também está registrada nesses dois livros, em 2 Crônicas 34 e 35 e 2 Reis 22 e 23. É bom que as duas histórias registradas nos dois lugares, ou a mesma história registrada nos dois lugares, se completam, trazem um entendimento maior para que a gente conheça essa história. E lá em 2 Crônicas 34, 1 e 2, diz que Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, de Boscate. Josias fez o que era reto ao Senhor, aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia também fala que aos 16 anos ele começou a buscar a Deus. E aos 20 anos ele promoveu uma limpeza, do reino de Judá e de Jerusalém, no que cerne a idolatria que dominava aquele povo. A Bíblia fala que ele profanou os lugares de adoração, que ele expulsou os prostitutos cultuais, os sacerdotes que ofereciam sacrifícios, ofereciam oferendas para Baal, para Astarote. Ele foi um rei reto aos olhos de Deus. Mas a história também nos revela erros e acertos, pontos fracos e fortes, tanto na vida de Josias, como na vida do povo de Judá. Muitos de nós perdemos a bênção, perdemos a graça de Deus por causa das fraquezas, das limitações que nós temos. Isso parece até óbvio de dizer, mas o que não é óbvio é que talvez você esteja perdendo a bênção e a graça de Deus nos seus pontos fortes. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. É por isso que nós precisamos colocar tanto pontos fracos como fortes da nossa vida no altar do Senhor. Hoje, infelizmente, queremos ver muitos culpando o outro, o próximo, querendo, dizer que a autoridade é culpada pela sua situação. Isso é uma estratégia do inimigo. Dizer que o outro
é culpado do meu estado, da minha vida estar assim. Eu sempre conto como exemplo, né, aquilo que foi feito numa pesquisa aqui no Brasil, quando perguntaram, né, qual que era o problema da pessoa não ter conseguido um emprego, da pessoa não ter se dado bem na vida, e ela sempre apontava: ah, foi do meu pai e da minha mãe, foi da cidade que eu nasci, foi porque o prefeito me deu uma oportunidade, porque o presidente não presta. E quando você vai fazer essa pergunta em alguns países desenvolvidos, eles dizem: ah, eu não me mantive disciplinado, eu perdi as oportunidades, eu não quis estudar. E como você tem agido, sabe? É mais fácil transferir a culpa do que entender o problema e cooperar. Esses dias atrás, né, eu recebi o vídeo Samba do Genocida. E nele dizia que a culpa, né, foi ele sim, que, né, fez isso, fez aquilo. E eu respondi para aquela pessoa, né, sim, foi ele. Talvez com seu mau exemplo, com a sua falta de sabedoria, com a sua falta de liderança, né, saudável. Mas foi cada um de nós. Foi cada corrupto, foi cada autoridade, né, que não entendeu. Foi a falta de cooperação, né, de todos. Sabe, a questão das aberturas da igreja nesses dias, tanto desequilíbrio, tanta falta de harmonia, tanta falta de entendimento. Sabe, como se nós como igreja não pudéssemos também cooperar. Eu sei que a igreja, né, aberta é importante. Eu sei que ela salva vidas. Mas você aí, a igreja, na sua vizinhança, na sua comunidade, no meio da sua parentela, sabe? Nós sabemos que a igreja, o culto presencial tem um propósito, é doutrina cristã, mas nós precisamos ser nessa hora mais cooperadores do que julgadores. Nós precisamos entender também a nossa parcela de culpa. E é o que esse texto também nos traz, de entendimento, de sabedoria, né? Vemos que aqui, nesses textos que eu citei, né, nós precisamos depender de tudo do nosso Senhor Jesus. Sabe, uma das coisas que eu listei aqui foi que Josias foi um rei que temia ao Senhor, mas não deixou sucessores, não discipulou ninguém. À medida que você lê a história de Josias, né, nesses textos que estão registrados na Bíblia, também lá em Jeremias, Sofonias, que viveram na época de Josias, você percebe que ele não tinha ninguém ao seu lado. Era só ele e ele somente. Né? Não tinha seguidores, pessoas que estavam buscando a Deus com ele. E era um rei que buscava tanto a Deus. Era um rei tão destemido. Era o rei de uma liderança tão forte. Né? Mas não tinha ninguém, né, para ser ensinado. Não convidou ninguém para estar ali junto com ele, para aprender com seus caminhos, para aprender com a sua vida. Sabe, e nós? A quem nós temos ensinado? Quem são nossos seguidores? Quem são nossos discípulos? Que filhos você tem deixado para esse mundo? Que tipo de ensinamento você tem deixado para as pessoas que estão próximas a você? Talvez você diga: pastor, é mais fácil ir sozinho. Dá muito trabalho ensinar as pessoas. Verdade. Mas não é isso que o mestre nos deixou como missão. E aí eu pergunto para você: o que você faz que não dá trabalho? Qual o resultado que você quer na sua vida? Positivo, de valor, que não te dá trabalho. Mas às vezes também, meus irmãos, existem muitos mitos. As pessoas dizem assim: ah, ninguém quer aprender. Já tentei de tudo. E geralmente esses mitos vêm, né, associados com palavras, né, como tudo, como ninguém, sabe? Como se fosse um absoluto, como se fossem, né, algo exagerado. E, na verdade, o que eu tenho visto na minha própria experiência, meus anos de pastor, os meus anos junto ao povo, discipulando, é que, na verdade, muitos não querem crescer. Muitos não querem mudar. Muitos não querem se dar ao trabalho. O egoísmo é um dos maiores impedimentos para o discipulado. Por quê? Porque preferimos andar sozinhos. Andar de forma independente, sem prestar contas, sabe? Sem expor a nossa própria vida para a mudança e para o crescimento. A palavra independência não existe no reino de Deus. E também não deveria existir no seio da igreja. E aí entra um segundo problema na vida de Josias. Josias
não fez seguidores, não fez discípulos, mas ele também não tinha mentores. Como eu falei aqui, Jeremias e Sofonias foram profetas que viveram na época de Josias. Mas parece que não tinham convívio com o rei, não estavam ali no palácio, na casa real. Josias resolve reformar o templo para adoração a Deus e ele descobre ali um livro, talvez a Torá, talvez alguns dizem que foi só partes do Deuteronômio. E quando ele ouve as palavras do livro que foi descoberto, ele pede então que alguns dos seus servos vão consultar a profeta Ulda. Sabe, isso, nos fala de um rei que estava sozinho, de um rei que não tinha pessoas cercados ao seu lado, agia sozinho. Talvez seja esse o mal dos reis daquela época, né? O status de rei os deixavam, né, muito soberbos. Diferente de Davi, queridos. A Bíblia fala que Davi era cercado, né, de profetas, como Samuel, como Aitofel, como Natã, que tinham liberdade, sabe, de entrar na presença dele, sabe, de dizer a verdade, de mostrar para Davi qual era a vontade de Deus. Se nós queremos depender de Deus, Ele também nos faz depender das pessoas. A exemplo da relação da Trindade. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, vivem em perfeita harmonia. E o relacionamento que eles têm é um exemplo para nós, seres humanos, que fomos criados à imagem de Deus e também somos seres relacionais, seres sociais. Seres que dependemos uns dos outros. Nós precisamos perseguir esse ideal de comunhão, de associação, de dependência das pessoas. Não dependências maléficas, mas dependências saudáveis. Dependências de pessoas de confiança, pessoas mais próximas, a quem você pode abrir o coração e a quem você pode dizer o que é que eu estou errando, como que você acha que eu tenho que andar. E assim sermos monitorados pelo coração de Deus. Sabe, sermos ensinados. Jesus disse ensinando a obedecer. Jesus não disse ensinando toda a doutrina, ensinando toda a teologia. Não, ele disse que o principal ensino é prático, aprender a obedecer. Da mesma maneira que devemos fazer discípulos, também precisamos estar cobertos de mentores, de intercessores, de profetas, de apoiadores, de pessoas que estão ao nosso lado. Mas eu falei aqui de 2 erros de Josias: não ter seguidores, não fazer discípulos, mas também não ter mentores. Mas não foi só ele que errou. Houve falhas também, o povo errou e errou feio. Sabe, a Bíblia diz que havia falta de sinceridade do povo. Fingimento. Quando a gente lê ali o texto de 2 Crônicas 34, 35 e também 2 Reis 22, 23, nós percebemos que o rei Josias agiu, né, de forma correta. O rei, né, ele queria fazer a vontade do povo, mas percebemos que o povo foi forçado a fazer isso. Não havia convicção. Eles até concordaram com a aliança que o rei lhes propôs. Está escrito ali que eles concordaram, mas não fizeram isso de coração, foi só da boca para fora. E quem discerne e confirma isso é o profeta Jeremias. Lá no capítulo 3, os versos 6 a 10, principalmente o 10, nós vamos ler alguns, aqui no 6 e 7 ele diz assim: nos dias do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez o rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou debaixo de todas as árvores frondosas, para entregar-se à prostituição. Naquela época o reino estava dividido, o reino de Israel e o reino de Judá. E Josias era rei de Judá, que incluía Jerusalém. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã Judá viu isso. E no 10 diz assim: apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. Josias era um líder de pulso forte, mas aquele povo era um povo fraco. Josias tinha convicção das coisas que ele fazia, mas aquele povo não tinha
nenhuma convicção. Aquele povo não conhecia a Deus. Às vezes eu vejo que muitos na igreja, sabe, estão ali, né, porque querem ser livres do inferno, porque querem se sentir bem, sabe, porque foram criados dessa forma, nessa tradição, mas ainda não tiveram uma experiência com Deus, não tiveram um encontro com Deus, e não podem falar por si mesmos. É por isso que não conseguem evangelizar, é por isso que não conseguem discipular ninguém, porque eles mesmos nunca foram encontrados pela palavra, nunca foram convictos daquilo que eles ouviam pregar. Querido, busque isso na sua vida, porque senão você vai continuar agindo, sabe, perante Deus com fingimento, sabe? O pastor perdoa, né? Às vezes a gente faz vista grossa, tem paciência com aqueles que não estão querendo, mas Deus está vendo todos os seus atos. O pastor não é juiz, mas Deus é juiz. Não vale a convicção do outro. Cada qual precisa ter a sua convicção do que faz e concorda. Mas o povo não pecou só por ser fingido, né? O povo não buscou também a Deus. A busca é individual. Não vale a sua mãe buscar por você. Josias buscou a Deus desde os 16 anos de idade, né? E ele fez uma purificação no reino. Mas parece que aquele povo, né, só deixou ele fazer porque ele era rei. Senão morreria por causa do medo e não por causa de um temor verdadeiro. Sabe, a Bíblia fala lá em 2 Crônicas 34, 23, que o povo só buscou a Deus enquanto Josias viveu. Que coisa, queridos. Sabe, Josias, ele acabou lá com as residências dos prostitutos culturais. Acabou com a adoração, sabe, ao deus Moloque. As pessoas entregavam seus filhos ao deus Moloque. Sabe, ele acabou com a adoração que Salomão, através de um dos seus casos, com uma concubina ou uma esposa, começou ao deus Astarote, ao deus Baal, a deus Aserá. Quantos ídolos e quantas pessoas envolvidas em idolatria, praticamente toda a nação. E apenas um rei, né, de coração puro, alguns profetas, mas que viviam longe dele. Às vezes você está vendo os outros crescerem, a vida das outras pessoas prosperarem, a graça de Deus sobre eles, mas isso não acontece na sua vida. Você já parou para pensar que ele está buscando e você não? Você já parou para pensar que ele entrou num caminho de restauração e você não? Você já parou para pensar que talvez Deus te pediu, abandone tantas coisas e você ainda não abandonou? Sabe, não adianta as outras pessoas quebrarem ídolos na sua vida, fazerem orações fortes na sua vida, enquanto você não tiver uma oração forte, a oração do justo. Essa é a oração forte. Pode muito em seus efeitos. Aquele que tem um coração puro, aquele que tem as mãos limpas, aquele que se apega a Deus, aquele cujo coração é totalmente de Deus, será fortalecido. É isso que a Bíblia nos ensina. Cada crente precisa buscar individualmente por restauração, precisa desejar e buscar uma vida pura, reta, piedosa diante do Senhor. A Bíblia fala que foi lindo. Josias restaurou a Páscoa, aquela festa que havia se perdido no reinado do seu pai, né? E fez uma festa enorme, né? Uma festa, sabe, que percorreu os arredores. Uma festa enorme, linda. Mas aquele povo gostou da festa e não deu valor às Escrituras. Sabe, quantas vezes a gente também não vê isso na igreja? Ah, vamos fazer um churrasco. Vamos chamar os jovens para o paintball. Vamos para o acampamento. Tem piscina, tem campo, todo mundo quer ir. Ah, hoje vai ter um cantor diferente na igreja, vai ser uma festa. Todas as pessoas estão. Mas o momento de buscarem oração, o momento, sabe, de estudarem a palavra, o momento de meditar, são poucos. O povo apenas participou da festa, mas a Páscoa não tinha nascido no coração deles. Queridos, eu percebo uma última coisa, tão importante, né, como essas que eu citei aqui. É na vida de Josias. Josias foi um rei tão puro, tão destemido. Mas no final da sua vida, ele não consultou a Deus.
e ele acabou morrendo novo. Ele acabou morrendo porque, no final, ele se distraiu. A Bíblia conta que o rei Neco, o rei do Egito, saiu para fazer guerra, e quando Josias viu aquilo, saiu para lutar contra ele. O rei Neco disse, em nome de Deus, Josias, não é contra você que eu estou lutando, fica quieto no seu canto. Mas mesmo assim Josias insistiu, e ele foi morto naquela guerra. Sabe, é tão importante terminarmos bem como nós iniciamos bem. Não apenas comece bem, não apenas tenha um meio, né, de valor, mas termine bem na sua vida. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu com Josias, se o seu coração se orgulhou, por causa do grande rei que ele era, da limpeza que ele fez em Israel, da Páscoa que ele celebrou. Mas nós sabemos que no final, sabe, ele deixou de prestar atenção em Deus, deixou de consultar Deus, talvez por não ter um mentor ali disponível, talvez por achar que ele já tinha feito tudo e no final ele não precisava ser cuidadoso. Quantas vezes a gente está chegando, né, no lugar que Deus quer, sabe, a gente está quase alcançando a promessa, mas a gente desiste, sabe, a gente pula fora, a gente pula do barco, sabe, a gente afunda nas águas por falta de fé. A gente abandona os nossos compromissos. Não abandone os seus compromissos. Não abandone a dependência de Deus. Ela é diária, ela é constante. Nós precisamos perseverar nisso. E é tão interessante que aqui Deus usa alguém que não é do povo de Israel ou de Judá. E quantas vezes a gente não dá ouvidos a pessoas de fora que estão sendo usadas por Deus. Como a mula foi usada por Deus, como Ciro foi levantado, sabe, para destruir própria Jerusalém, porque o povo de Jerusalém estava em pecado. E às vezes a gente tem dito, Deus me abandonou, e nós é que abandonamos Deus. E não estamos ouvindo das pessoas que estão ao redor de nós aquilo que Deus tem para nos dizer, de uma criança, sabe, do seu cônjuge. Talvez você é homem e você seja machista, achando que aquela mulher não pode dar opinião, ou que seu filho não pode dar opinião. Talvez um servo, um empregado, sabe, como aquela menina foi usada para dizer para Naamã, tem um profeta na minha cidade. Se você conhecesse ele, você seria curado. Sabe, e Naamã deu ouvidos àquela menina, mesmo ela sendo mulher e uma serva, que naquela época não tinha tanto valor. Sabe, ele não deu ouvido. Como terminamos é tão importante da forma que começamos. Precisamos melhorar à medida que caminhamos e não parar. E não parar. Ah, queridos, não dependa de você mesmo nos pontos fortes. Há coisas boas que Deus te deu, há coisas boas que você faz. Glorifique sempre o nome do Senhor. Não deixe que o orgulho nasça e seja fortalecido no seu interior. Tudo que é bom em nós precisa, sabe, dar glória a Deus. Como Paulo dizia, quer comais, quer bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus. Como João Batista disse, não sou eu só vim preparar o caminho, eu só estou colocando o tapete, eu só estou servindo. A glória dele. Se eu estou aqui pregando para você, a glória dele. Se você está ouvindo e recebendo o Espírito, a glória dele. Se nós estamos servindo ou sendo servidos, a glória é dele. Não tire a glória de Deus, porque Deus não divide a sua glória. Que época que nós vivemos, onde os homens estão completamente arrogantes, orgulhosos, e aquele que se orgulha logo vai ser destruído. Talvez o que tem te matado não é um pecadinho. Se é que existe pecadinho, pecadão, mas na nossa visão existe. Mas é o orgulho que às vezes você não enxerga. Não é um pecado externo, mas é o pecado oculto. Sabe? O seu orgulho. Identifique os pontos fracos e procure crescer e consertar. É muito importante que a gente saiba aonde a gente é fraco. Que a gente possa, sabe, desenvolver essas áreas. Sabe, Deus se revela através das nossas fraquezas. É nos sofrimentos, né, que Deus, ele fala alto. Os sofrimentos são um alto-falante de Deus. Defina prioridades na sua vida.
Não se distraia com tantas ocupações, com uma agenda tão cheia, mas saiba aquilo que é importante. Alimente a sua vida espiritual. Para de se preocupar com coisas pequenas, com coisas materiais, com coisas que não têm valor. A nossa missão principal, queridos, é fazer discípulos. E no Antigo Testamento, com raras exceções, os reis, as autoridades não fizeram discípulos. E por isso, a cada geração, ela se perdia. Perdia a bênção, perdia a graça de Deus. Era um ciclo onde, quando eles estavam bem, eles não faziam discípulos, não reconheciam a Deus, se perdiam e iam para o buraco. E Deus tinha que levantar outro líder para restaurá-los. Mas eles ficaram assim. E como que tem sido a sua vida? Será que tem sido assim? Tem sido um círculo vicioso de orgulho e de humilhação, de orgulho e de humilhação? Ou você tem andado aprendendo com Jesus a ser manso e humilde de espírito? Ou você tem andado rejeitando glória a si mesmo e dando toda a glória a Deus? E aí eu quero te perguntar algo muito importante que Josias deixou de fazer e a próxima geração se perdeu. Você está discipulando quem? Quem você está discipulando? Qual é o nome da pessoa? Quem é que está te seguindo? Como que você tem usado os recursos que Deus tem te dado, a sua casa, os seus dons e os seus talentos? Quem tem sido influenciado pela vida de Deus dentro de você? Você está agindo intencionalmente para cumprir a missão de Deus? Ou você vai se juntar a Josias e tantos outros heróis da fé que não fizeram discípulos e deixaram uma geração se perder? Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. E é por isso que a Bíblia aqui está e os exemplos dela, para que nós possamos consertar as nossas próprias vidas. É tempo de conserto, é tempo de mudança, é tempo de dependermos totalmente do Senhor. Eu quero te convidar a orar nessa hora. Sabe, entregar toda a sua vida ao Senhor. Pontos fortes e pontos fracos. Aquilo que você já sabe fazer, que você precisa glorificar a Deus, aquilo que você ainda não está indo bem e que você precisa melhorar. É tempo de melhorar, queridos. Não espere mais. Amanhã você pode estar morto num caixão. Sabe, amanhã o seu filho pode estar morto. Ele ainda está na sua casa. É tempo de fazer dele um discípulo do Senhor. É tempo de produzir filhos que glorifiquem ao Senhor. Talvez você não tenha filhos ainda de sangue, mas filhos na fé o Senhor quer te dar. Tantas pessoas que querem ser cuidadas. Tantas pessoas que querem, sabe, caminhar. Talvez você diga, pastor, mas é tão difícil. É tão difícil porque nós somos difíceis. É tão difícil porque nós não queremos nos adaptar. É tão difícil porque nós não queremos esperar para ouvir de Deus como fazer. E assim se torna difícil. Mas a própria Bíblia diz que os mandamentos dele não são difíceis de cumprir, quando nós dependemos da força e da graça dele. Senhor, eu quero te louvar por esta palavra hoje. E eu quero, Deus, te pedir por cada pessoa que me ouve, que o Senhor, Deus, a dê um coração totalmente quebrantado, para que a vida dela seja uma vida de completa dependência do Senhor. Ah, Deus, que ela não possa desistir nessa hora, mas que o Senhor possa fortalecer o seu coração, os seus joelhos trôpegos, o Senhor possa fortalecer os seus braços nessa hora, para continuar a ministrar e a fazer aquilo que o Senhor entregou para ela, Deus. Vidas na sua família, vidas, Deus, na família de Deus, que estão sendo entregues para ela. Deus, que ela não desista da liderança do seu ministério, da liderança dessa célula. Ah, Deus, de crescer e se tornar também um líder, Deus, de célula, um líder de pessoas, um líder, Deus. Oh, Pai, segundo o teu coração. Mas, Deus, que a vida dela seja, Deus, de total dependência do Senhor. É o que eu te peço, Senhor. Que as nossas vidas glorifiquem ao teu nome, para a honra e glória do teu próprio nome. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Depois você vai lá ler esses textos. 2 Crônicas 34 e 35, 2 Reis 22 e parte do 23. Jeremias 3 também, de 6 a 10. Glória a Deus.
E agora é a hora de celebrarmos a ceia do Senhor, de renovarmos a nossa aliança com o nosso noivo, Jesus, o noivo da igreja. Sabe, ali Josias fez uma aliança com o Senhor, mas aquele povo, concordou com aquela aliança, mas como nós vimos, só falou da boca para fora. Sabe, que a nossa aliança nessa hora seja sincera, e mesmo que você ainda veja que há coisas na sua vida que precisam ser melhoradas, você possa dizer: Senhor, eu estou aqui hoje, celebrando a ceia, a tua morte, a tua ressurreição, mas eu acredito que ao tomar desse sumo da vide, tomar desse suco que representa teu sacrifício, comer desse pão que representa teu sacrifício, teu corpo, teu sangue derramado naquela cruz, sabe, o Senhor vai me fortalecer e eu vou resolver as coisas que eu preciso, sabe, eu vou resolver. Que você possa viver essa realidade, que não seja um voto de tolo, que não seja uma aliança vazia, fraca, mas que seja uma aliança forte, que você possa pedir ao Senhor, destemor, sabe, coragem, ousadia, para servi-lo de todo o coração. Aleluia. Você está aí com pão, você está aí com suco de uva, você separou. Então traga aí nessa hora, sabe? Peça alguém para buscar e faça conosco esse momento. Dá uma pausa no vídeo aí, vá lá e busque, e depois você continue. Naquela noite em que foi traído, Jesus, sabe, eu gosto disso, em que foi traído, porque mesmo sendo traído, ele não deixou de fortalecer os seus discípulos, aqueles que queriam. Você quer? Ele vai te fortalecer. Você quer? Ele vai te dar coragem. Você quer? Ele vai derramar graça sobre você. Ele tomou o pão, partiu, sabe? E diz: este é o meu corpo, partido em favor de vós. Comei e fazei isso em memória de mim. Vamos comer? Também tomou o cálice da nova aliança. Essa aliança é muito mais forte. Não é uma aliança como no passado, vazia. Sabe, essa aliança só é possível e é perfeita porque hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Deixa o Espírito Santo hoje te encher. Deixa Ele te fortalecer. Amém? E o cálice da nova aliança, ele disse: este é o meu sangue, que será derramado em vosso favor, e já foi derramado, e já cumpriu o seu papel, e hoje o corpo dele nos dá acesso a Deus. Vamos tomar. Aleluia! Glória a Deus! Ele está vivo, ressurgiu e reina, e voltará para buscar um povo santo, separado, um povo que é só dele. Você pertence a Deus, você é só dele, o seu coração está nele, a sua vida está em paz com ele. Glória a Deus por isso. Queridos, para terminar, eu gostaria de passar alguns recados. Nosso culto quarta-feira, a gente não sabe como vai ser ainda, mas ele vai acontecer ou presencial, ou online, ou só online. Nós vamos avisar nas redes sociais, às 19h30. Mas se for presencial, faça uma visita, leve a sua máscara. Na sexta-feira nós temos orado às 9 horas da noite. Nós passamos aí o código, o link do Google Meet também pelas redes sociais. E se você também deseja contribuir com essa obra, com esse projeto, seja fiel, sabe? Nós temos aí nas descrições do vídeo o Pix, que é a chave, do CNPJ da nossa igreja. Temos aí a agência e conta se você desejar fazer uma transferência. Seja fiel e veja a mão do Senhor, agindo com fidelidade na sua vida também. Amém? Se você precisar de uma oração, precisar de um aconselhamento, se você quiser saber
quais são as nossas células e frequentar uma delas, por favor, escreva aí nos comentários. Nós vamos receber os comentários e vamos direcionar você para a sua necessidade, para o seu pedido, para que sim você também possa ser nutrido e suprido da comunhão da igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. A graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Forte abraço, fica com Deus.